pré-sal é um grande divisor de águas nesse processo de retomada do crescimento do setor naval, que mobilizou a vontade do governo federal para explorar da maneira mais eficaz toda a potencialidade dessa riqueza, criando estatutos especiais e intensificando as políticas de conteúdo local para que a indústria brasileira, que tradicionalmente tem se beneficiado da existência da Petrobras e tem tido na Petrobras um fator de demanda e um fator de um estímulo e uma orientação no sentido de sua qualificação, que essa exploração do pré-sal pudesse dar ao país a condição de explorar plenamente esse recurso, não só para a indústria, para a empresa encarregada de operar, como para a sociedade de uma maneira geral, gerando empregos qualificados, gerando desenvolvimento em áreas tradicionalmente estagnadas, como é o caso do Recôncavo Baiano. Na decorrência dessa definição de compromissos e de obrigações, o governo, e eu acho que vale uma referência especial para o caso das sondas, porque ela representa talvez a joia da coroa em termos de equipamento sofisticado para essa etapa de exploração do pré-sal. A partir daí, houve a mobilização de grupos empresariais, houve uma decisão também de descentralização, uma indústria concentrada no Rio de Janeiro, e em função dessa decisão ela passou a ter existência forte em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, e houve uma aceitação do desafio da parte dos empresários e um cumprimento das suas obrigações. Havia críticas conhecidas, públicas, de que encomendas estavam sendo colocadas em estaleiros virtuais. E hoje o que nós estamos vendo é que os estaleiros virtuais, no caso do Enseada, por exemplo, nós temos 82% do investimento realizado, nós temos um estaleiro licenciado, nós temos um estaleiro operacional que chegou a empregar mais de 7 mil pessoas e que hoje o que é virtual não é mais o estaleiro, o que é virtual é a encomenda. A empresa tem sócios, tem uma governança própria, tem estruturas de compliance absolutamente definidas e nunca foi questionada, a não ser por ilações. O grande passivo que nós estamos vivendo hoje é um passivo da quebra de confiança. Todo esse processo que o governo pôs em marcha, mobilização de empresários nacionais, de mobilização e atração de empresários internacionais com expertise diferenciado. Tudo isso aconteceu num clima de confiança, onde cada um teria responsabilidades e cada um teria compromissos a cumprir. Os compromissos que a Petrobras tem, os compromissos que o governo brasileiro tem, os compromissos que os empresários têm, eles têm que seguir. Houve um processo de inibição e de dificuldade de negociação que ainda prevalece até hoje. O caso da Sete Brasil, por exemplo, é um caso típico. Quer dizer, nós não tivemos nenhuma afetação direta, mas tivemos uma afetação indireta plena, um tiro de canhão no peito. Porque na hora que você está mobilizado, simultaneamente implantando uma estrutura do porte de um estaleiro, um investimento que se aproxima dos 3 bilhões de reais, você ter uma interrupção de pagamento e simultaneamente está desenvolvendo uma encomenda com padrões de qualidade, com acompanhamento, inclusive da própria Petrobras, permanente, atestando o nível de qualidade dos serviços. Quer dizer, na hora que você tem uma suspensão por conta de uma situação externa como essa, que é externa ao Enseada e externa à Petrobras também, você tem uma situação realmente difícil de administrar. A consequência disso acaba se rebatendo para os financiadores. Os financiadores que vinham liberando e auditando passo a passo a implementação do estaleiro, eles, de repente, na dúvida quanto à solidez das encomendas, eles também criam dificuldades e deixam de fazer os aportes e os contratos que lhe correspondem. Diga-se de passagem, aportes aprovados pelo Fundo de Marinha Mercante, reconhecidos, objeto, inclusive, de uma série de garantias, todas acatadas. Então, eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser superada. Nós
pactuamos com o IBAMA um processo de licenciamento progressivo. E dentro do estaleiro, hoje, estão lá encomendas desenvolvidas para a Sete Brasil e que não foram pagas. Que as questões do Lava Jato, quanto à sua punição, aconteçam, mas que não se punam os trabalhadores, que não se punam as comunidades, que não se punam o futuro do país. Na hora que nós tivemos, por exemplo, no campo do treinamento, nós tivemos a satisfação, o governador Jacques Wagner fez questão de ir ao Japão para cumprimentar um grupo de 100 jovens, predominantemente da região do Recôncavo, que estavam nos estaleiros da Kawasaki, no Japão, fazendo treinamento. Quer dizer, isso é realmente uma coisa de uma dimensão extraordinária, é você mudar a vida de uma comunidade, é você acenar com uma perspectiva completamente diferente num ambiente que sobrevivia praticamente da pesca artesanal. As saídas estão aí, e eu acho que a Petrobras é pedra angular dessa saída. Sem a Petrobras não há solução, nós sabemos disso. Nós não podemos questionar essas instituições. O futuro do país não pode estar subordinado ao mal feito, a um mau comportamento de meia dúzia de pessoas. Não é possível que essas meia dúzia de pessoas vão comprometer comunidades e não é possível. Em outubro do ano passado, nós estávamos no Sinaval, sob a liderança do nosso presidente aqui, discutindo que melhor maneira poderia a indústria naval demonstrar à Petrobras a sua capacidade de contratação, isso antes do momento da crise. Essa era a nossa preocupação. Estávamos todos, estaleiros de todo o Brasil, sentados numa mesa, criamos aí sim uma figura virtual que chamamos de Estaleiro Brasil, e nesse Estaleiro Brasil nós alocamos em um lado a capacidade de produção e consolidando a capacidade de produção dos diversos estaleiros individualizados, e do outro lado mostrando a nossa capacidade de contratação, que já naquela altura se questionava, será que o setor naval não está no seu limite? E nós sabíamos que não. Nós sabíamos que já naquela altura nós tínhamos capacidade de contratar mais. De lá para cá, nós tivemos uma regressão de expectativas. De lá para cá, o que nós estamos lutando hoje é para preservar aquilo que foi contratado. Quer dizer, deixamos de colocar o nosso esforço no futuro para colocar o nosso esforço no passado. Nós temos que cuidar de resolver isso. Quer dizer, quem tem capacidade, quem foi mobilizado, quem tem capacidade técnica, quem cumpriu o contrato, por que parou, quais foram as dificuldades, onde é que estão, e vamos retomar. Agora, para isso é preciso chegar junto. Eu acho que a palavra do nosso representante da Petrobras, para mim, foi muito positiva. Eu vejo com muito otimismo o fato de que o objetivo é preservar contratos, é preservar compromissos, e eu acho que é nesse sentido que nós estamos prontos para cumprir o nosso compromisso. Você paralisa um processo por 8 meses, 9 meses, obviamente que você agrega custos que não estavam previstos. Mas nós temos confiança de que o estaleiro não vai ser um elefante branco, como se diz, seria uma irresponsabilidade que ultrapassa em muito prejuízo dos acionistas, e eu acho que realmente o estaleiro é um instrumento de desenvolvimento da Bahia. Eu acho que é inaceitável, impensável, que simplesmente se diga agora, olha, aquela encomenda que eu lhe fiz é agora virtual, não existe mais. Você cuide de achar outra encomenda em algum lugar, em algum momento, numa indústria onde a gente sabe que os processos de maturação de contratos são processos longos, são processos duradouros. Então, é preciso que a responsabilidade assumida no momento zero, ela permaneça até o fim. Então, era isso que eu queria dizer à Petrobras, especificamente, que nós ficamos felizes com essa postura de manutenção de compromissos e estamos prontos também para manter os nossos compromissos
e para sentar na mesa e resolver as coisas da melhor maneira possível, com eficiência. Uma palavra, confiança. Eu acredito que tenho confiança plena de que o esforço despendido até aqui não vai ser jogado fora, que as políticas bem-sucedidas até aqui encaminhadas serão consolidadas. E uma segunda palavra, que é urgência. Nós, não basta que as questões sejam resolvidas, mas é importante que as questões sejam resolvidas num horizonte de tempo razoável, e que a essa altura nós já ultrapassamos esse limite do razoável. Mas eu, de novo, renovo a minha confiança de que brevemente nós estaremos com uma discussão mais positiva do que a que estamos discutindo aqui nesse momento.